A evolução da oratória. Olha aí que bacana, hein? Então, um tema realmente fascinante, onde nós iremos ver no decurso da história como a oratória teve e tem papel importante na vida de várias pessoas. Então, hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento da história incrível e nós iremos já já falar mais detalhadamente sobre essas nuances da história. Esse tema da evolução, né, da oratória, que na verdade tem tudo a ver, né, com a evolução do próprio ser humano, né, com essa parte Verdade, verdade. aí cerebral, né, e saber que a evolução, né, do que, né, quando começamos a falar, né, essa questão toda aí de comunicação, né, tem tudo a ver com a evolução humana. Verdade. Acredito que vai ser um assunto muito interessante, né, muito enriquecedor para a Muito gente enriquecedor. aprender bastante hoje, tá? Muito bom. Eu, particularmente, também estou muito entusiasmado, justamente pelo que você falou, né? Na Uhum. questão do que está relacionado à nossa vida. E estamos inseridos numa história. Então, a nossa passagem Uhum. aqui por esse mundo, ela não pode ficar, nós não podemos agir como espectadores, né? Nós precisamos Certo. realmente, hoje, ter um papel de protagonista. É o que mais se ouve, né? Nas instituições de ensino, sempre incentivando os alunos, incentivando os profissionais, não só de ensino, mas também profissional, a serem protagonistas da sua história. E não apenas realmente coadjuvantes, né? Mas protagonistas. Então, um papel realmente assim de responsabilidade, né? Assumir realmente o seu papel, né? Na história. Então, esse tema também gosto muito de história, sou apaixonado por história. E eu espero que você se envolva aí nessa história. Queremos agora fazer um mergulho aí, como diz lá, ó, diretamente do túnel do tempo, né? Nós agora iremos mergulhar no tempo agora. Eu quero convidar você a viajar comigo nesse tempo aqui na história, onde a evolução do ser humano, como o Carlos falou, tem tudo a ver realmente. A oratória sempre esteve presente em todos os grandes acontecimentos do planeta, né? Então, a oratória está presente. E ela também está se transformando mediante essa mudança aí, do próprio planeta, né? Evolução, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Tema: a evolução da oratória. Então, primeiramente, eu quero dar o início aí questionando realmente e esclarecendo qual que é a origem dessa palavra evolução. A gente vai falar também da oratória, mas da evolução. Etimologicamente, esse termo ele tem origem do latim, de evolutio, que significa o desdobramento de alguma coisa. Antigamente, no caso, os pergaminhos. Exatamente esse significado. O sentido de evolução, não sei se você sabe, mas ele, como processo biológico de transformação, ele só surgiu no século XIX. Então, a gente vê que esse processo realmente só se deu nessa época. Então, explicando um pouquinho sobre o que é exatamente a origem da palavra oratória. Oratória é uma palavra que ela provém do vocábulo latim oratoria, que diz respeito à arte de falar com eloquência. E o objetivo da oratória, basicamente, é o quê? Persuadir, né? Convencer com as palavras. Por isso, distingue-se da didática, que procura ensinar e transmitir conhecimentos. Olha que interessante. Indo um pouquinho para a parte poética, né, em si, ela tenta proporcionar aos ouvintes prazer ao ouvir a beleza, a estética das palavras. Então, ela cria essa beleza estética ao ouvir. Ela harmoniza, ela combina, tudo com muita perfeição,
que quem ouve fica encantado, né? De tamanha beleza que tem a poesia. Então, basicamente, ela tem toda essa estética, a oratória, na poesia, ela tem esse papel. E a oratória, por conseguinte, pretende convencer as pessoas para que estas ajam de uma certa forma. Olha que interessante. Ou que eu e você tomemos uma decisão. Olha que fantástico pensar isso. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. A oratória do vendedor, que é no termo popular, né, a lábia, né, do vendedor. Pensa, a lábia, a boa lábia. A boa oratória, não vamos vulgarizar, né? A boa oratória do vendedor me convenceu e acabei por trazer 3 pares de sapatos novos para casa. Por quê? Você contou muito bem essa arte, né, de vender, de expressar, mostrar realmente valor nos sapatos, e acabou me convencendo que valia a pena, seja do preço, fosse da qualidade, e eu me convenci. Aí foi o primeiro, segundo, 3 sapatos novos. Então, e o vendedor, a pessoa que domina, ela de fato consegue convencer o outro de alguma coisa. E isso é a arte de bem dizer, é de convencimento, né? Então, basicamente isso. Você se deixa muito levar também, ô Carlos, pelos vendedores aí, Michele? Sim, sim, com certeza, né? Quem nunca foi numa loja, às vezes, para comprar uma. Uma vez eu fui comprar uma camisa, saí com a calça, com sapato, com cinto, com meia, e aí é aquela questão, né? Poxa, o cara conseguiu falar né, que tudo aquilo era necessário, né? Das promoções, tipo, né, um pacote, né? Eu vou te dar desconto na segunda, terceira peça, e por aí vai, né? Então, assim, a arte de saber falar, né, de saber envolver, né, através até mesmo, né, da venda, é uma coisa muito interessante, né? Vai te disparando aquele desejo através das palavras. Muito bom essa Muito colocação aí da parte de vendas. verdade. E presente a todo momento, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Bem, Quem nunca, quem nunca? na verdade, não é fácil. Assim, vamos falar um pouquinho então sobre a proposta, que é a questão da história em si, da evolução da oratória. Se a gente for ver no decurso da história, não é fácil precisar de forma assim exata, né, quando surgiu a oratória, enquanto arte de falar em público, porque tem muitos dados aí. Mas segundo os historiadores, as suas origens, quanto a essa técnica de discursar, elas estão presentes muito fortemente na Sicília. E apesar de terem sido os gregos a levá-la como instrumento de prestígio e poder político, né? A gente vê aí na história os gregos se destacando politicamente por conta justamente de dominar essa arte de falar publicamente. A gente pode ver aí também lá nos próprios gregos, né? O próprio Sócrates, por exemplo, foi um fundador de uma escola de oratória lá em Atenas. Ele procurava formar homens instruídos e orientados por ideais, né? Éticos para quê? Para assegurar o progresso do Estado. E havia funcionários, essa parte é muito interessante na história, que havia funcionários, porém, que recorriam aos serviços dos logógrafos. Alguma coisa que tem a ver com escrita, não é? É Sim, alguma coisa. exatamente isso. Exatamente. O logógrafo, na verdade, eram aqueles que redigiam os discursos. Porque as pessoas precisavam realmente discursar, mas não tinham domínio. E aí elas precisavam de alguém para escrever bons discursos. E ela ia Hum. estudar aquele discurso para poder executar no momento necessário. Em paralelo a isso, os romanos também aperfeiçoaram a oratória. Apesar de ter perdido a utilidade política, tendo em conta um contexto dominado aí pelo imperador, com o passar do tempo, a oratória estendeu-se para diversos gêneros. Assim, ela passou a ser usada tanto na política,
para convencer os eleitores, né, de votar, como também no âmbito judicial e também, para quê que no âmbito judicial? Que era para apresentar realmente as alegações, né? E também, por fim, como a gente já citou aqui, na atividade comercial, para promover o quê? Vendas. Então, basicamente isso. Então, você vê que a oratória presente ali em todos esses gêneros aí. O primeiro treino para falar em público, ele ocorreu no Antigo Egito, pelo menos é o que registra a história. A primeira obra grega sobre oratória, escrita há mais de 2000 anos, estava nos princípios extraídos da prática e da experiência de oradores das cidades da Grécia Antiga. E lá na Grécia Antiga e em Roma, a oratória era estudada, olha que interessante, era estudada como um componente da retórica. Era uma composição e apresentação do discurso. Ela estava ali bem voltada para discursar. E era considerada uma importante habilidade na vida pública e também na vida privada. E a gente pegar e olhar bem para esse cenário, Aristóteles e o Quintiliano, eles estudaram a oratória. Durante a Idade Média, por exemplo, e o Renascimento, a oratória foi enfatizada como parte da educação nas artes liberais. Olha que interessante. Você vê a tamanha importância que se dava para falar em público. E eu vou explicar um pouquinho melhor para você, assim, até nós entendermos um pouco mais a fundo isso. Por que isso? Porque a arte de falar em público, olha que interessante, ela foi desenvolvida inicialmente pelos gregos e ela ficou registrada nas obras da antiga e clássica, lá em Roma. Era totalmente clássico. Você realmente ter, na história clássica, a presença de oradores, né? Isso fazia parte da história, da cultura deles. Na vida pública, de então, cada pessoa, olha que interessante, ela não era como hoje, ela falava no seu próprio nome. Então, assim, não existiam representantes de um cliente, por exemplo. Você pegar um advogado, não tinha isso. Não tinha. O cliente ele tinha que se defender numa causa, por exemplo, saber falar, saber argumentar, saber convencer para ganhar a causa dele. Então, por isso que era tão importante eles o quê? Estudarem bem essa arte para que eles pudessem se defender. Então, isso aí é muito interessante. Por isso, qualquer cidadão que quisesse, por exemplo, ter sucesso num tribunal, na política ou na vida social, ele tinha que aprender técnicas de falar. Não tinha como ele fugir. E olha que interessante também pensar as técnicas ensinadas, primeiro pelos auto-intitulados sofistas, né? Eles já cobrar castas, olha que interessante, cobrar castas para tornar forte o mais fraco argumento. Cobrava uma caixinha e falava, esse argumento que está fraco. Vamos melhorar isso aqui. Cobrava uma caixinha. Vamos melhorar isso aqui. A pessoa cobrava a taxa dele e aquele argumento ficava mais fortalecido. Eles eram especialistas nessa arte. E eles treinavam os alunos para quê? Serem cada vez melhores. Então, essa realmente uma necessidade, né? Existia. E não é muito diferente hoje, né? Vamos botar um pouquinho do exemplo aí do Platão, pega o Aristóteles, pega Isócrates. Eles desenvolveram, não sei se você sabe, mas eles desenvolveram sobre a oratória em oposição a esses sofistas, que cobravam essas caixinhas aí dos alunos. Por quê? Eles colocavam que as ideias, né, que eles tinham eram instruídas à medida que surgiam as escolas, onde a arte de falar em público era ensinada. Porque, lógico, a ideia era o quê? Né? Eu tenho a minha escola, eu vou ensinar, esses caras aí tá cobrando taxa, entre outras para estar roubando os alunos, né? Verdade. Pô, e não é tão bom quanto a gente. A gente realmente tem aqui toda a ciência, a gente estuda muito isso aqui. Mais tarde, para vocês terem uma noção, a cultura grega
de treino para falar em público, ela foi adotada na íntegra pelos próprios romanos. Olha para você ver como é que ficou a coisa. Os próprios romanos, vendo ali o poder que eles tinham, começaram também a fazer, consumir, né? Vou botar assim, consumir o produto, diríamos assim. E olha que interessante, com a ascensão da República Romana, o que aconteceu na história? Os romanos, eles copiaram. Só que assim, eles não só copiaram, eles modificaram as técnicas gregas de falar em público. Por quê? Era sobre uma influência romana, eles colocavam a influência romana, a instrução na retórica. E eles desenvolveram um currículo completo. Para quê? A pessoa que quisesse realmente falar bem, publicamente, se representar, incluir essa em até gramática. Olha que interessante. E esses estudos, né, eles envolviam os poetas, parte gramatical, como realmente colocar melhor as palavras, etc. E eles trabalhavam muito também exercícios preliminares. Olha que interessante. É uma preparação de discursos públicos que eram denominados declamação, né? Declamavam esses poemas, por exemplo, em outro gênero, forense e deliberativo. Então, você vê como que é a influência e assim, a apropriação realmente de ideias, de técnicas. Como a gente vê, isso foi se transformando. Hoje nós temos, às vezes, algumas influências na história que, às vezes, a gente não sabe nem qual é a origem. Na verdade, a gente hoje sofre isso, não sabe de onde veio. A gente cita muito latim, por exemplo, o latim veio do latim, do grego, e aí vem realmente essas transformações. Mas uma coisa interessante, falando aí sobre o latim, o estilo latino, ele foi fortemente influenciado por um cidadão chamado Cícero. Ele, só para vocês terem uma noção, ele envolveu uma forte ênfase numa educação abrangente em todas as áreas de estudos humanísticos, nas artes liberais, incluindo a filosofia, bem como sobre o uso da esperteza, olha, e o humor. Ele conseguiu inserir, usar técnicas. Para quê? Para apelar, olha que interessante, para apelar às emoções do ouvinte e em digressões frequentemente utilizadas para explorar temas gerais relacionados com um tema específico do discurso. Ele fazia isso justamente para quê? Convencer, sensibilizar o coração, a mente, envolver, e a pessoa falar, acreditar realmente naquilo. E olha só o poder que ele desenvolveu. E um pouquinho sobre a questão do Império Romano. Embora menos central para a vida política do que nos dias da República, a oratória ela se manteve importante no direito. Não é tão diferente assim hoje. Né? Hoje, o direito usa muito, né? Quantos alunos, né, de direito, pessoas formadas nessa área de direito, advogados, até vou colocar juízes, investe muito nessa arte da oratória, até para fazer lá, realmente, passar na ordem, né? Tem que apresentar. Então, assim, esse momento deles, no que se diz ao direito, tornou-se, sobre esses novos sofistas, uma importante forma de entretenimento. Eles estavam usando os oradores e os declamadores famosos na época, para quê? Para obter riqueza e também terem prestígio, estarem famosos. Por quê? As habilidades que eles tinham eram tão grandes que eles começaram a usar isso para enriquecer. Porque realmente, eles convenciam, ganhavam tudo, seja essas causas, e aí nessa ideia sofista de também ter um lucro, começaram a enriquecer com a arte de falar bem em público. Então, a gente vê aí na história a presença do convencimento, do enriquecimento. Se a gente for fazer uma contraposição, não mudou muito hoje. Né? A gente vê que quem fala bem convence mais, vende mais. Enfim, tem o seu lugar ao sol mais rápido, não é verdade? Tem um crescimento mais rápido dentro de uma empresa, por exemplo. Mas vamos continuar um pouquinho na história. Eu não quero ainda fugir da história, tá? Vamos continuar aqui na história. Sim. Então, continuando falando sobre o estilo latino, que foi a principal forma de oratória
no mundo até o século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, começou uma depreciação gradual desse estilo, somente aí. Com a ascensão do método científico e a ênfase no estilo claro e coloquial de falar e escrever, até a oratória formal ela se tornou menos refinada e ornamentada. Embora ainda hoje os políticos possam progredir, ou o contrário também acontece, né? Há uma regressão nas suas carreiras com base no quê? No sucesso ou no insucesso de seus discursos. Hoje a gente tem na história registrados alguns discursos muito felizes e outros nem tanto, que virou até meme, né? Não vou citar nomes, mas a gente tem aí na nossa cabeça essas coisas, né? Nós temos aí na história Abraham Lincoln, temos, infelizmente, até o Adolf Hitler, que era um ótimo orador, apesar de tudo. Marcus Garvey, John Kennedy também, aí a gente pode colocar aí Bill Clinton, todos esses nomes da história, eles tiveram o quê? A felicidade de fazer um discurso em algum momento bem sucedido. Logicamente, há essa coisa assim de dom, né? Ah, esses caras têm dons para falar. Só que eu vou frisar em algum momento aqui alguma coisa que não afirma tanto sobre essa questão dos dons, tá? Dom. Vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas não vou falar agora, para a gente não perder aqui o fio da meada. Voltando aqui a falar sobre os gregos, tá? Não quero perder o fio da meada, quero continuar um pouco na história. Porque a gente está falando um pouquinho da evolução. Então, se a gente vier logo para o presente, a gente mata todo. Embora eu citei esses nomes aí que são mais recentes, tá? Mas vamos continuar na história. Uhum. Temos uma biblioteconomista, que é uma professora, a senhora Dilva Frazão. Ela escreveu a biografia do maior orador grego, que foi o Demóstenes. Até vi numa live aqui, não sei se foi semana retrasada ou passada, né? Falei um pouquinho sobre o Demóstenes, de uma maneira muito superficial. Só que nessa live aqui, como a gente está falando da história, está falando da evolução, vamos aprofundar um pouquinho mais de quem foi e qual a importância do Demóstenes na história. Demóstenes, ele nasceu em 384 a.C., e ele foi um brilhante orador ateniense. Ele foi considerado, na verdade, o maior orador da antiguidade. Demóstenes, ele nasceu lá em Atenas, como eu já falei, na Grécia, no ano de 384 a.C. Ele foi filho de abastado fabricante de armas, e ele ficou órfão de pai aos 7 anos de idade. Sendo que ele foi expoliado da herança dos seus tutores. O que é expoliado? Ele foi usurpado. Os tutores ficaram com a herança dele. Só que isso se desenrolou um pouquinho mais, o que aconteceu lá na frente. O que aconteceu? Ele decidiu dedicar-se à oratória. Ele estudou eloquência com uma pessoa chamada Iseu, e a arte da dicção com o trágico sátiro, que era, na verdade, um filósofo ilustre, né, historiador. E em 366 a.C., após completar a maioridade, que aí já estava aí já com uns 22 anos, aí, ele processou os 3 parentes criminosos. Já dominava a arte, já podia se defender, foi lá e processou. E derrotou brilhantemente nos tribunais, com os 5 primeiros discursos de sua carreira, que ficou gravado na história. E entre os anos de 351 a 341, Demóstenes escreveu os trabalhos que o celebrizaram como orador, na tentativa de defesa da liberdade e da soberania ateniense, ante a ameaça de expansão de Filipe II, da Macedônia, intituladas As Filípicas, né? Não sei se vocês se lembram aí das Filípicas. Em número de 3, então, a gente estuda muito isso na história, né? Ou na faculdade, ou no ensino médio. Em número de 3,
tidas como insuperáveis modelos de oratória, Demóstenes conclama os concidadãos a resistirem ao invasor. Ele faz uma exortação e ele faz toda uma manobra, ele reorganiza todo o exército para atacar os apáticos e derrotados lá. Eles conseguem vencer justamente porque inflamou as pessoas de coragem, de força, justamente com o quê? Com a arte de guerra. Olha que poder que nós temos nas mãos. Demóstenes, o que ele fez? Ele reclama urgentes medidas de preparação para a guerra iminente, né, contra os macedônios. Em sua argumentação, observa-se que ele tinha um amor muito grande à liberdade, a uma Atenas idealizada nos moldes das tradições do passado. Então ele consegue colocar o coração, né, coloca o amor que ele tinha, e aí ele discursava de forma inflamada, onde as pessoas criavam o sentido ali de patriotismo. E a obra-prima, na verdade, de Demóstenes é a Olintíacas, não sei se você sabe, chama Olintíacas. Parece que não é Olimpíadas, não, tá, pessoal? Olintíacas, é um nome diferente mesmo. Que foi ainda ali 349, 348. Por quê? Foi um impetuoso discurso em que ele insta os atenienses a prestarem socorro a Olinto, por isso que chama aí Olintíacas, né? Olinto. Por quê? Estava sitiada por Filipe II. Olinto estava sitiado, tinha dominado tudo, protegendo tudo, ninguém entrava, ninguém saía. Era uma amostra do seu caráter. Ele era muito patriota. E ele na verdade, ele fez isso, ajudando a cidade que ele amava, e as pessoas realmente conseguiram entrar nessa batalha assim, com todo o coração. Porém, a intenção primordial era de unificar o país inteiro. E no mesmo esforço também defender Atenas. Defender ali. Mas, por volta ali ainda de 341, o que aconteceu? Ele consegue efetivamente reunir em torno de Atenas, Mégara, Corinto, os arcadianos, os aqueus, chegando a ganhar, no momento da invasão de Filipe, o apoio final, lá nos últimos minutos, dos tebanos. Então, quer dizer, virou realmente ali uma potência, né, para conseguir vencer. E aí, o que aconteceu aí? Aí teve uma batalha, que na verdade ficou conhecida como Batalha de Queroneia. Não sei se vocês já ouviram falar, um nome bem, está aí na história. A fama não impede do Demóstenes participar da guerra como um simples soldado. Ele não tinha nenhum posto elevado na guerra. Ele atuou na guerra como soldado. Da desastrosa batalha de Queroneia, que aí já estava aí já em 338 a.C., quando Atenas e as cidades aliadas declararam guerra a Filipe, infelizmente não conseguiram vencer. Eles perderam a batalha. Mas, de qualquer maneira, ele foi muito respeitado como um dos líderes da política de resistência a Eduardo lá, né? Ele recebeu dos atenienses, por iniciativa dos responsáveis, dos líderes, uma coroa de ouro. Olha só, o reconhecimento do valor que ele tinha. Como eu estou falando, eu fiz questão de trazer essa história do Demóstenes, porque das vezes que eu falei de Demóstenes, eu apresentei apenas algumas técnicas de oratória que ele desenvolveu, que ele fazia para melhorar a dicção. Só que a participação dele na guerra, na política, foi muito além do que isso. E aí, até para não estender mais sobre isso, para a gente poder finalizar a história aí de Demóstenes, né, essa participação dele e o poder que ele tinha de oratória, mais ou menos ali em 330, quando Alexandre o Grande, parece até que a gente conhece, né? O Alexandre o Grande... Posso te fazer uma pergunta com relação a esse tempo de Atenas? Pode falar.
eu às vezes pego alguns temas para assistir de filosofia, né? E se falam muito nesses nomes de filósofos, né? Essas pessoas, né, que viveram nesse tempo aí, né, os grandes filósofos, eles dominavam essas técnicas, né, de oratória, né? Porque né, tinham essas escolas de filósofos, né? Uma coisa bonita, uma coisa assim que eu acho que é apaixonante, né? Quando você conta essa história, assim, né, me vem na mente aquela pessoa numa praça, né, contando alguma coisa, ou, né, com aquele discurso envolvente, colocando as pessoas, olha, vamos nos defender, vamos fazer algo de fato grandioso, né, pela nossa nação, mas com aquelas palavras, né, envolventes, colocando fogo ali no coração das pessoas. Eu acho que tem tudo a ver com isso, né?